A manifestação viva de um dos 7 pecados capitais, a gula, rondou as ruas de Paris no século XVIII, buscando saciar uma fome interminável. Ele tinha nome, atendia por Tahari, e os detalhes de sua vida ainda causam choque em todos que o ouvem. No início da vida, as necessidades alimentares de Tahari eram incomuns, mas nada que causasse estranheza. No entanto, as coisas logo tomariam um curso bizarro. De acordo com relatos e registros médicos existentes, o apetite insaciável de Tahari continuou crescendo, até o ponto que ele se empanturrava com todo tipo de coisa que chegasse ao seu alcance. Comenta-se que ele era capaz de ingerir alimentos insalubres, devorar animais vivos e até mesmo cadáveres, chegando a ser suspeito de sequestrar e devorar uma criança. Bem-vindos novamente ao nosso canal Serial Crimes. Eu sou Daniele Vendramini e hoje trouxe a incrível história de um francês que viveu no século XVIII e que possuía um apetite insaciável e ao mesmo tempo muito estranho. Tahari, que nasceu numa família de camponeses, fez parte de uma gangue de ladrões, foi artista de rua, chegou a ser admitido pelo exército francês e chamava a atenção muito mais por seu apetite voraz do que pela pessoa que era. Porém, isso trouxe sérios problemas, mais do que podemos imaginar. E se você já se interessou por essa história, deixa aqui seu like no vídeo e vai se inscrevendo no canal e, claro, ativando o sininho para não perder nenhum dos nossos casos semanais. E vamos ao caso. Nascido em Lyon, na França, por volta de 1772, Tahari foi uma criança incomum desde o início. Sempre faminto, não importava o quanto seus pais o alimentassem. O garoto chegava a consumir o peso do próprio corpo em carne bovina em um único dia. Um humano normal costuma ingerir cerca de 5% de sua própria massa diariamente. Para seus pais, manter uma criança insaciável, bem alimentada, era um fardo financeiro difícil de suportar na época. Por isso, ao fazer 16 anos, o rapaz foi expulso de casa e forçado a se sustentar sozinho. Expulso de casa, Tahari conseguiu se juntar a um grupo de foras da lei que viajavam constantemente de um lugar para outro. Nessas andanças, Tahari pedia comida sempre e chegava a roubar alimentos para comer. Em suas andanças, ele encontrou um grupo que costumava realizar espetáculos de aberrações. E como seu dom era algo inédito, ele se juntou a esse grupo e só precisava fazer o que fazia melhor, que era devorar cestos e mais cestos de frutas. Ele também passou a comer objetos como rolhas, pedras, demonstrando não haver nada que ele fosse incapaz de digerir no seu espetáculo de gula. Mas o apetite bizarro de Tahari não parava nos objetos inanimados. Ele também adquiriu o hábito de consumir animais vivos. Ele comia animais inteiros e tomava seu sangue, deixando apenas os ossos limpos. Cachorros e enguias também eram consumidos vivos em suas apresentações. E há quem diga que a carne de cobra era a sua favorita. Em 1788, quando já era quase adulto, Tahari trocou suas apresentações pelo interior por apresentações regulares em Paris. Lá, entre as grandiosas avenidas e cidadãos abastados, o jovem encontrou uma maneira de encher os bolsos e seu estômago. Porém, durante uma de suas apresentações, ele acabou sofrendo de uma grave obstrução intestinal súbita. E ele foi salvo por espectadores que o levaram ao hospital Hôtel Dieu, onde Tahari seria submetido a um tratamento com poderosos laxantes. Quando se recuperou, ele quis fazer uma de suas apresentações e disse que comeria joias do médico, cirurgião Girard, como forma de agradecimento, mas o profissional recusou a proposta e ainda disse que se ele o fizesse, ele o abriria para pegar seus pertences de volta. O que mais era estranho em Tahari era a sua aparência, pois apesar de comer excessivamente, aos 17 anos ele pesava pouco mais de 50 quilos. A principal consequência física da dieta bizarra de Tahari era sua pele flácida. Constantemente faminto, o francês passava por um processo de inchaço e esvaziamento, pois comia e precisava se aliviar, e isso era constante e mais que o normal. Como consequência disso, a pele de Tahari, da cabeça até a cintura, tinha dobras que se acomodavam quando seu corpo estava cheio.
Outro aspecto físico desagradável, consequente dos hábitos alimentares dele, era o odor forte que seu corpo exalava. Segundo observações médicas registradas na época, o cheiro piorava após as refeições. Tahari tinha um rosto rosado, olhos sempre vermelhos e vapores quase visíveis na sua pele. Quando ele estava vazio, a pele de sua barriga podia ser enrolada em sua cintura, quase como um cinto. Quando Tahari tinha 19 anos de idade, a França foi o palco para a guerra da primeira coligação. O rapaz então se alistou no exército revolucionário da França, porém lá ele precisava comer as rações dadas pelo exército e elas não eram suficientes para sustentá-los, e não demorou para que ele passasse a fazer favores para os companheiros em troca de comida. Com o tempo ele precisou pegar comida do lixo para se satisfazer. Isso fez com que ele acabasse no hospital. Durante seu período de recuperação, o exército se viu obrigado a quadruplicar seus suprimentos, mas ele ainda continuava faminto. Então continuava procurando o que comer no lixo e até dentre os materiais químicos dos boticários. Por causa disso, as Forças Armadas determinaram que o francês deveria ser estudado pelos cirurgiões do exército. Em vez de dispensar Tahari, os cirurgiões Courville e Baron Pierre-François Perse decidiram estudar sua condição. No hospital, era necessário vigiar qualquer comida servida para os outros pacientes para que Tahari não consumisse absolutamente tudo. Em determinada ocasião, 15 cozinheiros prepararam uma refeição de 2 tortas de carne acompanhada de banha e 4 jarras de leite do lado de fora do hospital. E ao ficar sabendo disso, os médicos decidiram oferecer o banquete a Tahari, que comeu tudo e foi dormir com a barriga inflada. Enquanto os cirurgiões militares realizavam seus experimentos para desvendar a origem da condição de Tahari, o general Alexandre de Bernard sugeriu uma tarefa a ele: fazê-lo comer caixas de madeira com arquivos confidenciais. A ideia era que o rapaz atravessasse as linhas inimigas e entregasse as mensagens do outro lado sem que fosse pego na revista. Tahari aceitou e levou os arquivos em seu corpo, com o objetivo de libertar um coronel capturado. Mas o plano do general Bernard não foi bem sucedido. Tahari era um homem estranho que exalava um cheiro terrível e não sabia falar alemão. Em pouco tempo ele acabou sendo capturado por oficiais inimigos que acabaram interrogando e torturando o rapaz. Tahari não aguentou a tortura e revelou todo o plano. Tudo que os prussianos precisavam fazer era esperar para obter as informações confidenciais que estavam nas entranhas do espião. Um soldado então conseguiu resgatar essa mensagem, que na verdade era uma distração enviada por Bernard, pois não havia nenhuma informação de valor. A mensagem que viajou dentro de Tahari era apenas um pedido de confirmação para quem quer que a recebesse. Isso frustrou o general Zwegli o suficiente para que lhe ordenasse a execução do espião. Ao ser levado em direção à forca, Tahari estava sem fé, pensando que sua vida chegaria ao fim. Porém, antes da execução, o general Zwegli mudou de opinião e decidiu enviar o rapaz de volta à França, mas não sem antes dar uma surra nele. Ao se deparar tão de perto com a morte, Tahari decidiu mudar de vida, e ao retornar para a França, ele estava determinado em tratar de vez seu debilitante apetite. Ele fez tratamento com láudano, vinho de vinagre, pílulas de tabaco, ovos cozidos, mas nada adiantou. As tentativas de intervenção médica mal sucedidas resultaram em um desespero ainda maior por parte de Tahari, que não conseguia controlar seu apetite. A situação piorou quando ele foi pego bebendo sangue de pacientes e comendo pedaços abandonados de procedimentos cirúrgicos e cadáveres no necrotério. A população local pedia a internação do rapaz no hospício, mas seu médico Perse insistiu em tratá-lo pessoalmente. Foi então que um bebê de 14 meses desapareceu da cidade e todos acusaram Tahari. Nunca houve provas do envolvimento do homem com o desaparecimento da criança, mas ele foi expulso do hospital e rejeitado pela população local. 4 anos mais tarde, Baron Perse recebeu uma mensagem do hospital de Versalhes, alertando-o de que Tahari estava internado e queria sua presença. Disseram que ele estava sofrendo de um desconforto causado por um garfo de ouro que ele engoliu alguns anos antes e ainda não o havia eliminado. Perse, no entanto, ao chegar de encontro ao Tahari, sabia que o problema não era esse. Tahari estava com tuberculose. O comilão profissional ficou 1 mês internado até morrer de tuberculose aos 26 anos de idade.
Até em morte, Tahari surpreendia, pois os cirurgiões de Versalhes se recusaram a tocar em seu cadáver, pois ele se decompôs muito rapidamente, mais do que o normal. No meio da autópsia, eles precisaram parar, pois o cheiro era forte demais para qualquer pessoa aguentar. Segundo os presentes, os intestinos do rapaz estavam putrefatos, imersos em pus, com o fígado imenso, a bexiga enorme, o estômago desmorfo e úlceras em todo o interior do abdômen. O esôfago do cadáver era mais largo do que o normal e podia portar volumes inconcebíveis de alimentos. O estômago era muito mais volumoso do que o de qualquer pessoa do mesmo porte que ele e preenchia a maior parte da cavidade abdominal de Tahari. Os cirurgiões concluíram que o apetite voraz que amaldiçoou o rapaz por toda a sua vida era, na verdade, uma consequência de suas formações internas e biológicas. As particularidades de sua nutrição eram afetadas diretamente pela superfície interna dos seus órgãos enormes, que nunca estavam preenchidos. O garfo dourado nunca foi encontrado. E esse foi o nosso caso de hoje, do nosso canal Serial Crimes, um caso nem tão cruel, porém muito bizarro, que mostra como o ser humano pode ser diferente. Coloque aqui nos comentários o que achou desse caso. Deu uma dosinha dele, né? Tão difícil quando o controle do nosso próprio corpo não nos pertence. Ele teve até boa vontade em mudar, mas como vimos, infelizmente, não dependia dele. A única pergunta diante de toda essa história é: aonde foi parar o garfo dourado? E vou ficando por aqui agradecendo a todos que assistiram até o final e já deixo o meu convite para que vocês voltem aqui na próxima semana para mais um encontro. Aproveita, traz um amigo para conhecer esse super canal. Uma ótima semana a todos vocês.